Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas. Metade da semana, quarta-feira, penúltimo dia do mês de julho, hoje é dia 30. E hoje nós trazemos um tema que está cada vez mais ganhando espaço nas conversas sobre bem-estar e tecnologia. O uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à saúde mental. Inteligência artificial na psicologia. A terapia via IA pode ou não pode? Em um momento em que as pessoas relatam o uso da inteligência artificial para tratar questões emocionais, hoje a gente vai tentar entender melhor sobre esse cenário e refletir sobre os limites e as possibilidades de inteligência artificial em processos terapêuticos e também de reabilitação. As nossas convidadas já estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho a gente inicia a nossa conversa com elas. E você também pode participar, mande sua mensagem através do nosso WhatsApp, está para você aí na tela, 19978293776. Em algum momento você já desabafou com o ChatGPT? Conta aí pra gente. E se você desabafou, o que ele te disse? Né? Então a gente aguarda a sua pergunta ou então o seu depoimento. Enquanto isso, a gente atualiza as manchetes dos principais jornais do estado de São Paulo. Tsunami atinge Japão e Rússia após terremoto de magnitude 8,8. De acordo com o governador regional, o tremor foi o mais forte em décadas. Em seguida, um tsunami com ondas de 3 a 4 metros foi registrado na região de Kamchatka. Vamos lá, Estadão, líder do governo no Senado, Jacques Wagner, descarta conversa entre Lula e Trump até 1º de agosto. Encontro de dois presidentes da República não se prepara da noite para o dia, disse o senador nesta terça-feira em Washington, onde participa da missão para tratar das tarifas de 50%. Informação agora do Correio Popular. Endec pretende testar faixa exclusiva para motos na Avenida Norte e Sul. Estudo técnico para a implantação do projeto piloto está sendo concluído e será enviado ao Senatran. O objetivo é diminuir os acidentes de trânsito. Muito bem, agora vamos à previsão do tempo. Antes da nossa conversa, a gente confere como fica o tempo hoje aqui em Campinas. Eu confesso que tive que colocar uma jaqueta porque saí de casa com muito frio. Quando eu acordei, nós estávamos aí com 7 graus. A mínima foi de 8, de acordo com a previsão do tempo, mas em casa estava 7, né? E a previsão do tempo diz que a máxima será de 20 graus e o dia, céu aberto, né? Lindo. Olha só, um sol e um céu azul pra gente nesta quarta-feira. Aproveite seu dia e não esqueça de muita hidratação. Agora sim, nós vamos ao nosso tema central, né? De um lado, temos a inovação, ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, sendo usadas para aconselhamento, escuta emocional e até uma simulação de terapia. De outro lado, temos especialistas que questionam a segurança, a ética e os efeitos psicológicos dessa nova prática. Segundo o levantamento publicado pela Harvard Business Review, o aconselhamento terapêutico é hoje um dos principais usos da inteligência artificial no mundo. Mas a gente está preparado para isso? Qual que é o papel do psicólogo frente às plataformas digitais? E como a gente equilibra esse avanço tecnológico com o cuidado humano? Bom, para conversar sobre esse assunto, a gente já dá as boas-vindas às nossas convidadas. Estamos com a Laís Barcelos. Ela é psicóloga clínica, especialista em inteligência artificial, saúde mental e bem-estar. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, Rúbia. Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui. Como você falou, eu sou psicóloga clínica há 20 anos e me entusiasmei quando eu conheci, né, a ferramenta inteligência artificial, na verdade, o nosso aplicativo de bolso. Comecei a fazer uso pessoal e, por encantamento, resolvi começar a estudar, principalmente, né, o impacto que ele pode ter na saúde mental. E aí, começando a estudar, começou a surgir, né, emergir essa questão da terapia, né, com IA, que é o que a gente veio falar Aham, aqui, sim. e
Vai que E vai, vai né? que vai. Só E precisamos agora tomar tem alguns vários cuidados, não é? cuidados, vários Uhum. cuidados, então a gente tem muito a falar sobre isso. Muito bem, É, obrigada pela sua presença. obrigada. Para completar o nosso time deste primeiro bloco, a gente também dá as boas-vindas à Francis Sunaga, ela é psicoterapeuta psicanalítica. Seja bem-vinda, muito bom dia, prazer te receber. Bom dia, é um prazer estar aqui, para a gente pensar sobre esse tema que é muito quente, né. É um tema emergente, importante, delicado, e fazer essa troca, essa reflexão com dados, né. E a gente estava já conversando, né, a Laís e eu, a gente acabou de se conhecer, a gente já estava fazendo uma troca muito gostosa, ela falando de dados que ela tem estudado. E já começamos ali no hall, fazendo algumas reflexões, e eu acho que aqui hoje a gente vai poder trabalhar um pouco esse conteúdo que é muito importante, muito atual Uhum. e emergente, né, a gente está vivendo isso, a gente está aqui, nesse momento, a revolução É, está acontecendo, sim, então é importante e é muito bom estar podendo falar sobre isso. Bom demais para a gente essa conexão, né, das é, nossas convidadas, das nossas entrevistadas. A gente fica muito feliz quando a gente consegue criar essa conexão, porque o negócio flui assim de uma maneira magnífica, é. né? Sim, E a gente tem um cenário de saúde mental de 900 milhões de pessoas com algum transtorno. Isso segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, em especial ansiedade e depressão. Sim. Aí eu pergunto para a Francis, o que essa tendência de usar a IA como terapia revela sobre as necessidades emocionais da população? Porque eu estou na frente do computador, não estou me sentindo bem, vou lá, olha, ChatGPT, eu estou sentindo uma palpitação, eu estou meio triste. Responde para mim o que está acontecendo. Qual que é essa necessidade emocional da população? Como é que você vê isso? é muito interessante, é muito curioso que a gente percebe essa esse esse levantamento, esse conhecimento, essa manifestação, ela parece que é intensificada justamente nesse momento em que a gente está vivendo uma hiperconectividade, né. Uhum. Então, virtualmente, a gente está super ligado, tem 1 milhão de amigos no Facebook, tem 15 mil seguidores no Instagram, mas com quem que a gente está se relacionando? Com qual Uhum. outro ser humano a gente está tendo oportunidade de entrar em contato e ter intimidade e ter profundidade? Então, assim, é interessante a gente olhar para essa realidade, né. Uhum. Ansiedade sempre teve, depressão a gente localiza há muito tempo na história, mas esse aumento intensificado, será que não tem nenhuma relação com essa 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 alta tecnologia da qual a gente dispõe e que não necessariamente seja ruim, mas eu Uhum. digo a forma como a gente usa, né. E Parece que sim, né, você Laís? tem toda a razão, porque esse de fato é um dos subprodutos, né, que a gente fala da interação com a IA, né, inclusive dessa terapia com IA, quando a gente está falando sobre isso. Eh, eu não sou contra, tá, já vou me posicionar aqui, a terapia com IA, eu acho que ela tem muitas particularidades que vão ser faladas aqui, mas um dos riscos ou efeitos não desejáveis dela é esse, ela acaba isolando mais a gente do contato humano. Então Uhum. eu acabo, principalmente Gen Z, né, que é a geração Z hoje em dia, que usa muito o celular, que é o que ela falou, essa questão de Instagram o tempo inteiro. O fator humano hoje pra gente ainda, né, da nossa geração que faz terapia, é um fator acolhedor, traz o quentinho, Uhum. traz aquela coisa que faz a diferença. Mas para as pessoas geração Z já não, eles adoram falar com o robozinho, eles adoram falar com o chat, eles desabafam com uma tranquilidade ali com o GPT ou outros chatbots que a gente nem imagina como que eles conseguem fazer com tanta naturalidade. Só que isso tem esse impacto. Por mais que possa ser ainda um uso, se a pessoa souber fazer um uso bem feito disso, contextualizar bem aquilo que ela está achando, conseguir um aconselhamento minimamente adequado, isso pode ocasionar num isolamento social. E é claro Uhum. que tem tudo a ver com o que a Francis falou, né, que é o que aconteceu, na verdade, que a OMS já chamou
também que a Rúbia está falando, de epidemia da solidão. Uhum. Então é uma coisa, aquela coisa, né? O ovo veio antes da galinha ou a galinha veio Pois antes é. do outro, do Uhum. ovo? Então as coisas se retroalimentam. A gente acaba conectando e ficando desconectado. É um negócio bem é um contraponto, né, porque você Sim. desconecta do físico e Uhum. se conecta com o virtual. Mas e aí, como é que a gente vai conseguir lidar com isso? Porque a gente precisa do presencial, porque essa é a nossa realidade, né. Agora, o objetivo da inteligência artificial é melhorar o cuidado humano, né, não Sim. substituir esse cuidado, né. Perfeito. A falta de cuidados de Perfeito. saúde mental de qualidade, ela não será Uhum. resolvida por soluções rápidas e a curto prazo. Então, Perfeito. como que a sensação de estar conversando com o humano pode levar à superconfiança na inteligência artificial? Porque, tipo assim, eu vou fazer uma terapia, eu vou conversar com vocês, estou olhando para vocês, eu posso chorar, eu posso rir, vocês vão perceber, porque o meu corpo vai falar, então vocês vão perceber os meus movimentos, vai ficar mais fácil para você ter um diagnóstico, para você saber que linha, né, de tratamento você deve seguir diante do meu comportamento, da minha fala, do meu corpo mostrando para vocês. Agora, na inteligência artificial, como é que é isso? E qual que é a sensação da pessoa? Por que que a gente sente que, sim, ela me deu um diagnóstico, a inteligência artificial me deu um diagnóstico, me satisfez, né? Agora eu tô bem porque eu falei com a IA. Como é que é esse negócio? Me explica, porque é tudo muito novo, a gente precisa entender. Eu acho que você pode ajudar. Não é. Não é, né? São coisas distintas. É. Não é, Eu né? acho que a gente tem que partir desse Então ponto, vamos lá. até para as pessoas começarem a entender um pouquinho melhor Uhum. e parar de ficar um pouco na defensiva. Porque eu Aham. sinto muitos psicólogos, principalmente profissionais de saúde mental, na defensiva, e é completamente compreensível, né? Uhum. Existe um termo em psicologia que se chama viés de custo afundado. Que significa o quê? Eu dediquei muito tempo, né, à minha profissão, eu dediquei dinheiro, eu dediquei identidade profissional, e aí fica difícil para mim conseguir entender que estão surgindo alternativas que de repente competem com aquilo que Uhum. eu faço. Sim. Então é uma coisa natural de acontecer. Então as pessoas, às vezes, elas passam a já rejeitar de bate-pronto a ideia. Sim, é o natural, É o né? natural É. que isso aconteça. Então, e Uhum. é o que eu vejo muito acontecendo. E aí as pessoas ficam muito também nesse discurso de vai substituir psicólogo, não vai substituir psicólogo. Eu acredito na coexistência. Eu acho que Uhum. são coisas diferentes, né? Eu acho não, né? Tá, claramente são coisas diferentes. Sim. A definição de terapia, você que é filósofa, você pode até me ajudar. Né, se a gente for pensar na forma de pensar. Psicoterapia envolve um profissional da área, um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra qualificado, né, para exercício daquele serviço prestado. Terapia, por si só, ela pode ser um tratamento ou um processo que envolva cura ou alívio de sintomas e promoção de bem-estar. Uhum. Então, por que a gente está falando disso? Porque a gente tem que entender que são coisas diferentes. A Perfeito. terapia por IA, eu até estudando isso, eu Uhum. denominei de chat therapy ou chat terapia, né? Uhum. Porque é um fenômeno emergente. Sim. Até para delimitar bem, ela é uma terapia mediada por inteligência artificial que visa promover mudança comportamental, alívio de sintoma e, de repente, né, uma reorganização da subjetividade da pessoa, Uhum. tá? Então eu acho que ela é possível de ser realizada e trazer benefícios, mas ela tem particularidades muito diferentes da psicoterapia. Então não, ela não vai ter essa escuta ativa do humano, Uhum. ela não vai ter objetivos ainda, tá? Muito Sim. pré-definidos com você. Ela Uhum. não vai entender que você chora Uhum. ainda. Existem sistemas que vão se desenvolver, existem chats já que estão sendo bem treinados. Mas mesmo assim, ela não vai ser a mesma coisa que um serviço prestado por um humano, que um tratamento que vai estar sendo feito por um humano. Então, ela é um serviço que entra, né, um tratamento, uma Uma ferramenta, ferramenta né? que entra num Uhum. lugar que eu acho que a psicologia ela não está atingindo, que ela deixou aberto. Ela pode chegar aí. E tem também o fator, eu acho que é muito importante a gente lembrar que tem uma demanda, né, social
justamente o que você estava falando. A Sim. gente está vendo, tem números aumentados de depressão, de ansiedade, de Uhum. solidão. E nem todo mundo tem acesso a esse tipo de Exatamente. serviço, né? Uhum. E o que que acontece? Na falta, a gente se vira com o que tem, né? Eu tô com fome, né? Exatamente. E a fome, ela me lembra que eu preciso ser alimentada. Uhum. Eu sei o que é um alimento, né? Um alimento, aquilo que me nutre, eu sei. A gente está vivendo num tempo que a gente sabe muitas coisas, não é? Tem nutricionista explicando o que é uma boa alimentação. Mas eu tô com fome, eu tô com pouco tempo e eu tenho um pão com manteiga. Eu Uhum. como pão com manteiga, aplaca a minha fome, mas nutre, alimenta. Uhum. Mas assim, É, o bom não é. pode competir com o ótimo, É, né. é. Então a gente Uhum. precisa ser sincero que o que ela estava falando, olha, não precisa ter medo, né. Uhum. Talvez, esses recursos tecnológicos, eles po talvez não, já tem estudos, depois se a Laís quiser, Uhum. expandir, ela pode trazer dados aqui pra gente, mas tem estudos aqui no Brasil mesmo e no mundo, mostrando que tem, alguns serviços dentro do campo da saúde, mental, que estão se utilizando dessas ferramentas Uhum. tecnológicas para ajudar os próprios profissionais, Uhum. Exato. né. Uhum. Uhum. Então, assim, a gente não pode ser, eh 880, né. radical. É. E a Uhum. gente precisa aceitar a realidade que se coloca, né, aceitar e sim, questionar, né, querer transformar Uhum. é importante, a gente não precisa aceitar, não deve aliás aceitar, né, passivamente, acho que a gente tem que pôr Lógico. em questão que eu acho que é isso pouco que a gente está Exato. E fazendo hoje, né. ensinar as pessoas a melhor forma de usar a Isso, ferramenta, né. Uhum. Eu falei exato. muito tecnicamente aqui de o que é psicoterapia, terapia, até eu dei o nome novo para chat terapia, mas é assim, o que que é importante nisso, né, acho que a gente como profissional de saúde mental explicar para as pessoas então quais são as limitações e quais são as Uhum, possibilidades de uma terapia com IA. Então, isso, ó, calma, ela não vai te dar tudo aquilo que um psicoterapeuta te entrega. Uhum. Então, o que você pode conseguir aqui é isso. Como isso. você pode fazer para conseguir isso da melhor maneira? Então, vamos lá, vou te dar 3 dicas, ou vou te dar os ensinamentos da melhor maneira possível de você fazer isso. Quando você for conversar com uma ferramenta de IA, entenda que não é um processo psicoterapêutico. É uma É uma simulação, é uma simulação, ela não simulação. é legal, é uma simulação de empatia. Então você vai ter que ela não vai entender o que você está falando. Ela é uma calculadora de palavras. Então você vai ter que contextualizar muito bem o que aconteceu, você vai ter que dizer, você tem que usar como uma ferramenta reflexiva e não como um oráculo, o que eu faço. Uhum. Uhum. E isso acontece esse gente, eu acho isso muito bonito, né. Ó, esse tema, ele é muito quente. É. Daqui 2 A gente anos, volta aqui. a Sim. gente precisa voltar aqui, Nossa, a gente pensa. precisa voltar aqui. O que que a gente vai falar daqui Porque 2 tem anos, né, muita muita coisa coisa que vem acontecendo, acontecendo. mas Aham. hoje, Uhum. 2025, julho de 2020, finalzinho de julho de 2025, vamos combinar. Hoje hoje Boa. É, não tem plataforma que faça o que a gente faz. exato. Posso contar uma Mas, história? claro. Manda. É uma história que, na verdade, é uma história de uma história. É um filme, um filme velho, deve ter Ela. uns 20 anos. Uhum. Não, É. Ah. é A Garota Ideal. Não Eu lembro viu? desse Precisa filme. ver, mas acho que você já viu. Eu acho que eu lembro Tem uns desse 20 filme. anos. Aham. Essa história Hã. é um filme, né, gente, não é um Uhum. caso clínico, mas é muito usado em escolas de psicanálise e de psicologia. Deve ter até vídeos no YouTube de Uhum. pessoas discutindo, então pegam essa história para fazer uma discussão de caso clínico fictício. Mas, por que que eu me lembrei disso agora? A história, o protagonista é um rapaz, o nome dele é Lars, e Vixe, ele ela lembra todos os detalhes. não, é um filme Porque você falou pra mim que você não maravilhoso, tinha memória, é né. maravilhoso. Não, esse aqui é um filme muito especial. O Lars, ele se desenvol ele tem uma perda muito grande, muito importante, muito Uhum. significativa no nascimento dele. Então ele cresce, e ele desenvolve uma personalidade, assim, esquizoide, né. Uhum. E
O que acontece? Ele não consegue demonstrar muitos afetos, ele não consegue ter conexões, né, com as pessoas. Ele é uma pessoa funcional, né? Uma pessoa funcional, mas evita muito contato, muita intimidade. Uhum. Até que na vida adulta, uma coisa acontece na biografia dele, né? Chega um bebê para a família dele, e ele, que era um adulto funcional, mais estranho, entra em colapso, né? Porque aquilo dispara um trauma de infância. E vou parar a história por aqui, mas eu quero dizer o seguinte: vocês precisam assistir, porque é muito lindo o tratamento que o Lars recebe. Hoje, nenhuma máquina faz. Nenhuma máquina faz. É, porque é completamente isso, é uma simulação A mesmo. médica, ele não é encaminhado para uma psicoterapeuta, para uma psicanalista, para uma psicóloga, ele é encaminhado para uma médica. O manejo clínico dessa médica é a coisa mais linda do mundo. E, gente, até me arrepio de pensar, nenhuma máquina faz isso. Hoje, não. Daqui 2 anos a gente pode conversar de novo. Porque E tem aí, muita coisa. A gente bate um papo sobre, né? Porque, assim, o avanço tecnológico, ele tá na velocidade da luz, né? Então, assim, é tudo muito rápido. É muito rápido, é exponencial. E, Exato. assim, é uma coisa que, pelo menos para mim, eu nunca imaginava que eu ia ver coisas tão surpreendentes. Você já. E você? Tipo, você usa hoje a inteligência artificial? Porque havíamos comentado, você comentou aqui, né, que a inteligência artificial ela tem ajudado profissionais, né? Então, no ramo da saúde mental, você já começou a utilizar? Ou ainda você tem uma resistência, Francis? Então, recentemente eu comecei a explorar, e eu até estava comentando com a Laís. Olha que engraçado, né, gente? A gente tem ouvido falar de ChatGPT há um tempo. Sim. Então, você vai fazer um texto acadêmico, você joga ali para ele fazer uma revisão, beleza. Mas, assim, ingenuamente, eu não estava sabendo que as pessoas estavam tendo esse nível de relação com o chat, até chegar na clínica, coisas do tipo... então... paciente, né, ou analisante. Então, sabe, você saiu de férias, eu me senti tão mal, e eu precisava conversar, e eu tive um papo tão legal com o ChatGPT, ele me ajudou tanto. E eu fiquei impactada, falei, nossa, sério, e não foi uma pessoa, foram algumas pessoas. Sim. Falei, gente, que coisa é essa? Uma outra pessoa, e outra, eu tava perguntando pro tarô, no ChatGPT, oi, tipo, é um misticismo agora dentro já da tecnologia. Misturou tudo. Que é isso? Que é esse negócio? A minha agente taróloga dentro do meu chat. É uma doideira. Aí eu fui, eu joguei umas perguntas, joguei sonho meu, deixa eu ver o que ele vai falar, né? Eu joguei assim, olha, eu quero que você se comporte agora como o meu psicanalista. Mas ele avisa, não avisa? Eu não sou um... Não, nem não. Não avisou? Nem avisou, Não, só não foi. avisou, porque eu já fiz algumas simulações. Eu gostaria de fazer terapia, mas bem nerd, né? Ninguém que quer fazer um desabafo faz isso. Eu não sei, eu acho que talvez tenha sido a forma, né? Eu falei assim, olha, eu gostaria de fazer uma psicoterapia, não, eu gostaria que você se comportasse como um psicanalista da linha winnicottiana. Né? E fiz lá um relato. Gente... É isso, né? Simula mesmo, Simula né? mesmo. O que simula acontece tão bem, é que a né? gente simula muito bem. Quem não é da área... Eu acho que em algum momento você fez uma pergunta que passou despercebida, que eu não peguei, talvez elas também não, ou eu, sei lá, caiu no lapso geral. Mas é o seguinte, volto a ela. O que acontece ali? Por que a pessoa se sente confortável? Por que dá aquele quentinho no coração? Volto a ela. O que eu percebi ali? O chat, ele sabe com quem ele está falando. Se você trabalha com algumas... se você conversa, se você dá dados... É porque é um banco de dados, na banco de dados. Né? Então, inicialmente, ele vai fazer o quê com você ali? Ele vai perguntar quem você é, qual que é a sua história, tal. Gente, qualquer pessoa muito sensível, habilidosa... Gente, sabe essas pessoas que leem mãos, assim, nas ruas? É uma pessoa sensível, é uma pessoa sensível. Então, assim, usa dados, né? E
ele espelha. Então, o que o chat fez? Ele pegou um grupo de dados, né, a meu respeito, sacou quem eu era, porque ele decodificou, né? Provavelmente ele deve ter me colocado em algum grupo, assim, pré-estabelecido, diagnóstico. Ele falou: olha, né, você é uma pessoa muito sensível, provavelmente esse, não sei o quê. Começa a falar coisas que ele me espelha, ele conta pra mim coisas que eu já sei de mim. Só que ele Ele é um analista probabilístico, probabilístico. só que de 1 bilhão de bilhões, 1 bilhão de bilhões, Ele me bilhões colocou e bilhões de dentro dados. ele me é colocou dentro treinado. de uma Então, categoria, sim, né? sim. Então, Então, a assim, probabilidade dele te dar uma resposta satisfatória é enorme. E ele é treinado para isso. Por quê? Por feedback humano. O que a gente quer? Ser agradado, ser gentil. Por quê? isso. Por conta, inclusive, de toda essa questão. Somos carentes, somos, né? Vocês lembram uma época que o ChatGPT ficou famoso por ser muito bajulador, muito puxa-saco? Vocês É pegaram verdade. essa história? Gente, eu não Sim. peguei, mas isso faz muito sentido com a experiência que eu Exato. falei que eu tive. Isso, exato. foi. É porque, na Aconteceu isso verdade, massageia o recentemente. ego, né? Exato, Tem uma exato. característica que é de treinamentos dos modelos que chama sycophancy, que eles juntaram o final de empatia, né, em inglês, com sincronicidade. Então, eles fizeram isso, eles treinam a maioria dos modelos por conta de feedback humano, porque as pessoas querem o quê? Que seja empático, que seja fofo, que seja... É um servilismo algorítmico, vamos dizer assim. Ele tá o tempo inteiro pronto para te ajudar, quer mais alguma coisa, claro, sua ideia é muito boa, Sempre a seu isso e aquilo. favor, né? Sempre a seu favor. Aham. Só que excedeu uma época e o povo começou a reclamar: ai, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Aí é muito puxa-saco, aí o GPT isso, o GPT aquilo. Aí foi lá o tal do Sam Altman, que é o CEO do laboratório, que é o dono do GPT, e falou: ai, vamos fazer uma atualização do sistema. Por quê? O povo reclamou, porque excedeu, entendeu? Too much. Agora é too much, exato. Então, agora a gente não quer mais. Fez uma atualizaçãozinha, ele continua fazendo isso. Por quê? Sim. Porque é feedback humano, todo mundo quer ser bem tratado. Isso, dá E aí, o aquele robô é treinado calorzinho. pra isso. Você tem aquela Então, sensação, tudo isso que olha, você ele tá me falando é entende, ele verdade. sabe quem Ele eu simula sou. empatia, gentileza, cordialidade o tempo inteiro. Hum. E aí junta isso com análise, né? Probabilística, com bilhões e bilhões de dados, com um pouquinho do que você fala sobre você, a chance dele te agradar Me e te agrada. devolver respostas que são altamente prováveis, entendeu? De fato, terem a ver com o seu sonho ou com qualquer coisa que você tenha pedido para ter sido analisada, é gigante. Uhum. Nossa, gente. Então é isso, que atende. coisa. Atende. É muito Então, mais assim, chance isso do que um horóscopo de jornal. Agora, assim, Se for parar para analisar, né? De jornal, a gente, como eu sou antiga, pensando numa pessoa lendo um jornal, mas tem um de um jornal. site. A assertividade do ChatGPT diante das suas informações que tem nos bancos de dados, ela é Sim. né? Mas Então, agora, é ruim. Isso Então. que eu ia falar. Não Calma. necessariamente. A gente Então. matou, assim, a gente bateu no bichinho, mas vamos fazer o... Estamos descrevendo Não, o bichinho. A gente essa- está contando como ele é. Não, mas eu tô dizendo assim, que a gente, nesse momento, a gente fez a crítica ácida, verdadeira, né, gente? Sim, E sim. necessária. Mas assim, eu acho que é o que você ia complementar. Tem um fator importante. Tem. Então vamos pensar que a Mas gente tá pessoa... falando como ele é. Sim, ele é assim e a gente tá achando divertido, né? Mas assim, é claro que eu tô pensando assim numa pessoa em franco sofrimento e que naquele momento ela realmente não tem com quem fazer essa troca, não Exato. tem para quem dirigir a sua dor, a sua dúvida. Nesse primeiro momento, o chat ele faz um acolhimento, Sim, né? exatamente. E o acolhimento ele tem a sua função, ele é importante, né? Perfeito. Então, assim, tem a sua função, tem a sua importância, ele não aprofunda, ele não vai muito longe. Essa que é a Mas questão. acolhe, né? Por isso que é importante que a gente explique para as Sim. pessoas como que ele funciona. Exatamente. E que ele é uma ferramenta que ele pode ser muito boa para as pessoas. A gente precisa só saber Mas a pessoa usar, tem que saber, né? Tem que saber exato. E a usar, tem pessoa que tem que entender, né? entender. Porque olha só, nós temos aqui um dado interessante que em 2024, um dado não, uma informação, me desculpe, um homem belga, ele cometeu suicídio depois que o chatbot o incentivou a fazê-lo. Da mesma forma, a Associação Nacional de Distúrbios Alimentares nos Estados Unidos, ele suspendeu um chat de distúrbios alimentares porque ele estava dando conselhos prejudiciais
sobre dietas. Então, como é que o uso isolado dessas plataformas pode gerar uma frustração ou agravar quadros? A gente sabe que geralmente essas ferramentas elas são disponibilizadas sem qualquer tipo de regulação em relação à privacidade de dados no contexto da saúde, né? Então, aí faz a gente parar para pensar. É um conforto de momento, por enquanto, né? A gente precisa ficar atento, porque na questão do belga que cometeu, infelizmente, o suicídio, depende da forma que ele falou com a máquina e a Sim. forma que ele estava da saúde mental. Que nível que essa pessoa estava, a que momento ela chegou para poder Esse desabafar com caso a é máquina, não famoso. é? E isso É. é uma discussão que deve Uhum. estar É. sendo desenvolvida e precisa ser pesquisada, Sim, desenvolvida, porque aí a gente está entrando numa questão ética, que é a ética do exato. cuidado. O profissional humano tem um nome, tem um RG, tem um CPF, tem um conselho regional, no caso do psicólogo. Que ele responde se Você, acontece algo. ser Isso. humano, se responsabiliza pelo que está acontecendo. Então, se o meu analisante ele chega a pôr fim à própria vida, eu estou implicada nisso, né. Exatamente. Eu posso não ser responsabilizada por isso, mas eu sei responder sobre o meu lugar, a minha função, o que é que estava acontecendo, né. Eu posso conversar com a família, né. Eu posso, acolher inclusive a família em situações extremas como essa, né. Mas assim, uma máquina não vai se É, responsabilizar por um surto psicótico, que foi exatamente isso que por aconteceu. uma Esse por Sim. caso, um ele é por um bastante suicídio. emblemático. E está sendo bem ainda está sendo bem discutido, né, tem Porque muita gente então, e discutindo, agora, profissionais esse sobre caso é isso. bastante emblemático, não é isolado, tá, existem Uhum, outros, uhum, mas o que aconteceu nesse, ele era um eco-ansioso, vamos dizer assim, ele era desesperado com questões ecológicas do planeta, uhum, e ele vivia falando sobre essas questões, com o chat chama Chai, é um outro chat, não era o GPT, mas ele uhum. tinha essa questão desse servilismo, Sim. algoritmo, então ele ficava reforçando todas as ideações dele, e até foi numa conversa, um tanto quanto elas foram liberadas essas conversas, Uhum, assim, esse planeta não é mais para mim, eu realmente não vivo aqui, e o chat foi falando, não é, de fato, esse planeta não é para você, ele foi validando ideações suicidas até que ele se suicidou. uhum. E aí o que acontece, nessa época ainda não tinha isso, você falou 24, eu não sei exatamente se era 24 ou Ou 23, 23, né. Aham. mas o que que acontece, hoje já tem não é um diagnóstico clínico, mas já tem um termo que está sendo usado, que já tem até na Wikipedia, que chama psicose do ChatGPT. O Uhum, que que acontece? Pessoas que já têm condições, já são vulneráveis, né, que já têm, assim, uma iminência de uma possibilidade de transtorno, né, de crise psíquica, de crise desse estilo, elas conversam em interações intensas com o ChatGPT, elas podem surtar, né. Porque uhum. ele pode validar esse tipo de ideação. Pessoas com toque, por exemplo, né, com uma questão de obsessão, alguma coisa nesse sentido. Eu posso virar para o ChatGPT? Pode ser que seja real, mas pode ser assim, por exemplo: "Ai, eu tô achando que tem alguém me perseguindo". O chat, o que que ele pode responder, já que ele é treinado para validar o que eu penso, o que eu acho? Realmente "Nossa, é tem verdade, você é alguém. muito cuidadoso, é verdade, é melhor você tomar cuidado". Olha isso. Então, ele não interrompe Uhum. ciclos, por exemplo, de toque, ele vai validando coisas, Até porque ele está para te agradar, concordar, para te concordar com agradar. você. Então, é Uhum, muito importante que essas pessoas sejam monitoradas, o uso delas, que uhum. pessoas que já são vulneráveis não tenham acesso, mas aí como é que a gente vai fazer E isso? quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente fala de vulnerabilidade da questão da saúde mental e vulnerabilidade, assim, em todas as situações, porque se a gente parar para analisar, como nós falávamos no início, pessoas hoje, né, com casos aí de depressão, de Uhum, ansiedade, não uhum, têm uhum, acesso uhum. ao sistema, né, de saúde, e a gente sabe que
o Sistema Único de Saúde hoje para você fazer uma sessão de psicoterapia ou de psicologia, ou então até um psiquiatra, você tem que ficar esperando muito Os tempo. números do Brasil são super tristes. Então isso traz também uma reflexão, o porquê dessa fila de espera, né? Então, isso significa que são poucos profissionais disponíveis para uma demanda que esses profissionais disponíveis eles não vão conseguir atender, porque enquanto o profissional está lá, mais gente vem querendo, precisando, necessitando, e aí o que acontece? Vamos para o que está disponível. Hoje todo mundo tem celular, independente aí do perfil econômico, perfil social. É algo que a gente tem na palma da mão, e o chat está ali para gente. Acessível. Como é que você vai falar para a pessoa Não usa. não se consultar Não com se o tal do consulta. chat? Não existe fazer isso. É não a tem como. fome, é a fome. É a Exato, fome que a nós pessoa não falamos no come início. esse pão que tá no chão. Como que você fala pra pessoa? Que é isso que a Uhum. gente vê na vida. Sim. A gente não vê isso no Brasil, aqui, em Campinas? Sim, Uhum. exatamente. Pessoa pegando comida? Não é a coisa mais triste do mundo? Infelizmente, né? E aí é a mesma questão da tecnologia. Agora, Então a gente tem que ensinar. essa ausência, eu pergunto para você, essa ausência de responsabilidade legal das plataformas, É complicado. ela pode colocar o usuário em risco, já que Pode. qualquer pessoa pode utilizar. Uhum. Mas ela não tem a responsabilidade legal. E aí a gente volta nessa questão da pessoa que cometeu aí, infelizmente, o suicídio por conta de uma orientação que ela recebeu do robô, né? E como é que fica essa responsabilidade legal? Como é que vocês avaliam isso? O que você quer falar? Vai lá, Francis. Olha, eu vou dar uma introdução, mas eu acredito honestamente que você tenha mais recursos assim técnicos e dados para aprofundar. Mas eu vou falar Uhum. que é uma coisa importante que você traz, que é o limite ético Sim. dessa ação, desse gesto. A gente está se lançando para uma aventura, e eu acho que quando eu comecei falando, olha, é um assunto quente, porque é quente mesmo, sim, né? é Tá isso. acontecendo aqui agora. E ninguém está E- ensinando, a gente está aprendendo A gente tá- sozinho. a gente tá assim, aprendendo eu tô ensinando. vivendo. você tá, né? você tá ensinando. A Dando gente, palestra sobre. a gente tá ao vivo em cores, Tentando, né? vivendo essa situação. Então é agora que a gente está experimentando, porque assim, é novo, né? Uhum. E tudo que é novo e está ao nosso Causa um alcance, alvoroço. a gente e a gente- experimenta. Então a gente está no. Tem essa curiosidade, tem, né? tem. Dessa Tem- tecnologia emocional. E tem assim os riscos e os benefícios da Tem o ônus e experimentação. o bônus, né? O pró e o contra. Então é nesse momento que a gente está. Infelizmente, tem gente morrendo, tem gente Uhum. entrando em surto psicótico Sim. por causa da tecnologia. Nessa bagunça toda, também tem gente que está tendo o coraçãozinho aquecido, também tem gente que está fazendo bons recursos dentro da ciência Sim, mesmo. tem gente Então, vivendo, porque tem muitas cirurgias hoje que são feitas por robôs, com auxílio, claro, do médico, mas a pessoa ela é salva por quê? Pela precisão da máquina. uhum. Tem gente né? que tira E- foto de uma pinta e depois vai ver, nossa, eu vou precisar ir até o médico. Uhum. Que faz olha um aí, né? pré-diagnóstico de si próprio e fala, Uhum. putz, fica atento. Exatamente. E vai lá procurar. Então, esse momento Uhum. é um momento em que a gente está vendo, vivendo e, ao mesmo tempo, se questionando e analisando. Então, é um momento que a gente tem que trabalhar mesmo. Quais são os limites éticos, Uhum. né? Dessa proposta que está chegando. Agora, esse é o grande lance da IA como um todo, tá? Vamos lá. Existe, eu não vou saber te falar com muita, na verdade quase ninguém sabe, tá? Uhum. Porque as questões éticas da IA, elas não se limitam à psicologia, Sim. tá? Não. Elas são grandes questões, né? Uhum. O Sam Altman, voltando a falar dele, né, que é o Sim. do ChatGPT, o CEO do ChatGPT, ele falou recentemente, inclusive, né, para eles se resguardarem, era o que eu pude falar, não façam terapia com o ChatGPT. Uhum. Ele não Ele tem sigilo, mesmo, ele fala, próprio ele alerta. se Sim. posiciona. Ele falou assim, não tem, vocês não, a gente não pode garantir sigilo, porque a justiça pode pedir os dados, ele acabou de falar Uhum. isso. Ele falou isso semana passada. Quando voltou esse burburinho dessa questão do caso Do do belga, Uhum. ele contratou, inclusive, um psiquiatra forense
para a OpenAI, acho que foi 3 de julho, 4, foi na primeira semana de julho, foi agora, super recente também, que começou essa coisa do psicose do GPT. Então, eles também estão procurando, inclusive, para terapia, mas essas questões éticas, elas são questões, assim, super abrangentes em todas As as áreas da Aham, inteligência perfeito, artificial, claro. tá? Porque tá tendo um monte de coisa, vamos entrar com um monte de fraude bancária, com um monte de Uhum. fraude de um monte de coisa. Mas, enfim, o mais importante agora para a gente, eu acho que enquanto profissional, de fato, vou repetir, esse letramento tecnológico, ensinar as pessoas, Uhum. mas existem alguns sistemas. Tem um experimento novo que foi primeiro semestre desse ano, que foi com um chat que eles treinaram. Foi treinado por profissionais de saúde, chama Terabot. Ele foi o primeiro estudo clínico randomizado, que assim, é como se fosse um estudo para lançar remédio, tá? É um estudo muito bem, uma pesquisa muito bem feita, muito bem validada. E ele passou no teste, vamos dizer assim, para terapia com chatbot. Então, eu acho que os chats, as IAs ainda vão evoluir nesse sentido terapêutico. Tem mais uma coisa, mas assim, tem muito ainda coisa para melhorar. Eu acho que, de repente, o que pode acontecer é a gente não fazer mais terapia com IAs genéricas. Por exemplo, o ChatGPT não vai ser uma IA para fazer terapia. Vai existir uma IA específica para a terapia, Pensada, planejada, elaborada. supervisionada por profissionais de saúde. Entendeu? E aí agora lançou uma ferramenta, está lançando, tá? Ela já está pronta para teste, disponível na internet, um protótipo dela, inclusive para quem quiser usar, que chama SuperEgo. Verdade? Super Ego Uau. Agent. É da Singularity, que é uma universidade do Vale do Silício. Claro que vamos testar. Claro, que vamos hoje muito testar. legal. Super Semana Ego. passada, tá? Olha, Novíssima, notícia brand quente new. aqui, Aí, ó. ó, muito bem. E o que ela faz? Ela se acopla a um chat GPT, por exemplo, e você consegue fazer códigos customizáveis, filtros éticos customizáveis. Você customiza o seu próprio filtro. Então, o que você pode fazer? Se você quiser mandar um agentezinho, um linkzinho para um cliente seu, para um paciente analisante seu, cada um chama de um jeito, Sim. gente, na psicologia, tá? Na sua terapia. Sim, sim. Para que ele também não corra o risco de receber um output, uma resposta do chat, uma resposta muito genérica, uma resposta muito inapropriada, você customiza o filtro. Então, eu acho que é um passo super à frente, já adiantado, para essa questão ética. Sim, a Das gente já percebe claramente Que que alguém considerou e estruturou algo, já está melhorado, Já né? tá- A gente já está melhorando. Olha, então já é vem- isso. é isso. ele é não está isso. disponível pronto, ele está disponível para teste, mas é super legal. Eu não Mas pus ainda. você entendeu? Porque daqui 2 anos a gente A tem gente- que ter a essa gente- conversa de Ter essa novo. conversa A gente, novamente. hein? A gente. Sim, as 3, vocês Não. duas. E daqui a Lógico. pouco nós temos um psicólogo forense que vai entrar com a Olha gente pelo Zoom para apimentar um pouco mais aí o nosso bate-papo. Será Tô que super ele vai falar que a adorando, gente falou muita gente. besteira? É muito. Acho que não. Essa conversa tá muito boa. Eu já agradeço mesmo vocês duas. E que legal a conexão que vocês fizeram aqui, porque são duas. Gente, essas duas profissionais, elas não se conheciam, elas Não. conheceram Que a gente agora. veio E treinada. e parece que vocês vieram treinadas, né? Muito bom, gente. Não, muito é bom. porque o assunto é gostoso, a gente tá nele imerso e de eu acho- pontos de vista diferentes, Sim. de E campos. E o de campo é o abordagens mesmo. da psicologia diferente. Isso, exatamente. O campo é o mesmo, mas as abordagens são diferentes. Então a gente se conheceu e começou a conversar e deu liga por E isso. é uma conexão que vai, né, gente? Porque a inteligência artificial, ela está aí. Muita gente fala, vai tomar o meu lugar e tal. Não. Não. Porque se você não comanda. A inteligência artificial, ela precisa de comando. E se você não comandar, ela não faz. Então precisa de um ser humano. A gente precisa só mediar, a gente precisa só medir as consequências e usar com moderação. Eu acho que o ponto é esse também, é entender qual é o bom
e o mau uso da ferramenta, que é para Isso. tudo, né, da Uhum, ciência e uhum. Sim, dos recursos sim. disponíveis que a gente tem, né. É isso mesmo. Vamos para um breve break, daqui a pouquinho a gente volta, porque já já, né, a gente continua e nós vamos inserir nessa conversa um psicólogo forense. Gente, a gente vai receber daqui a pouquinho o Leonardo Targino, deve estar já se conectando com a nossa produção, então a gente vai para um break, em instantes a gente está de volta para continuar esse nosso bate-papo gostoso sobre inteligência artificial, mas e aí, ela vai substituir a sua terapia, né, olho no olho, frente a frente com o seu psicólogo, seu psicoterapeuta, seu psiquiatra? E aí, pode, não pode? A gente está falando sobre isso, fica com a gente, daqui a pouquinho também a gente responde a sua pergunta, porque além disso, além desse nosso bate-papo e o nosso terceiro entrevistado, nós também temos a participação da Ai, que população que está legal. ouvindo e com certeza esse assunto tem despertado muito interesse, então já já a gente volta respondendo você, fique ligado em instantes. Muito bem, já voltamos. Estúdio Câmara ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, quarta-feira, né? E nós estamos falando sobre inteligência artificial na psicologia, a terapia via IA pode, não pode? A gente está conversando aqui com a Laís e com a Francis e a gente está tentando conexão, gente, com o Leonardo, ele que é um psicólogo forense. E seria bem legal se a gente conseguisse essa conexão com ele. A nossa produção está tentando ainda, a internet está indo e está voltando para ele, mas a gente vai segurando aqui. Se a gente conseguir, a gente vai ficar muito feliz. Se a gente não conseguir, a gente vai entender, porque acontece mesmo e nós estamos ao vivo, tá certo? Vamos atualizar algumas informações? Vamos lá. Saúde de Campinas registra mais 6 mortes por gripe. Vacina continua disponível nos centros de saúde. Todos os pacientes que infelizmente faleceram eram idosos, tinham comorbidades e os óbitos ocorreram entre junho e julho. O imunizante, gente, é recomendado para todas as idades a partir de 6 meses, tá certo? Mais informações chegando para você. Morango tem alta de 52% na Ceasa Campinas. Morango do amor, hein? Cebola e batata aliviam o bolso do consumidor. A análise semanal aponta altas expressivas em frutas e legumes, enquanto a cebola e a batata apresentam quedas, né? E aliviam o orçamento do comprador. Já o tal morango, olha o morango do amor aí, gente, né? Foi o produto com mais alta da semana, uma valorização de 52%, chegando a R$ 31,67 o quilo. Eu já vi alguns posts na internet, pode ser que seja fake, mas uma bandejinha de morango custando R$ 100, né? É a oportunidade. Até que ponto vale isso, né? É impressionante. E é isso que a gente está na época de morango. Você imagina quando a gente sair da época do morango, né? E viva o morango do amor. Vamos lá. E agora sim, a gente continua falando sobre essa questão aí da ferramenta, né, essa ferramenta nova, essa obsessão pelo novo. O brasileiro está usando o ChatGPT e outras plataformas de inteligência artificial para fazer terapia. Já são mais de 12 milhões de pessoas no país usando a tecnologia com esse Ela propósito, sabe tudo. segundo estimativa feita pelo UOL, baseada em relatório da Agência de Estudos de Comportamento, Talk Inc. Só o ChatGPT atenderia aí cerca de 6 milhões. Esses dados indicam aí uma mudança de comportamento social ou um sinal de alerta. Nós falamos aqui, então, com a Francis, com a Laís no primeiro bloco, a gente está tentando ainda a conexão com o Leonardo, né? Leonardo? Leonardo, isso eu ia falar Leandro, não, é Leonardo. Mas aí, enquanto isso, a gente continua conversando com as meninas aqui, porque essa conversa, esse bate-papo rende até meio-dia, tranquilo, tranquilo. Esse comportamento social, né, essa mudança, esse sinal de alerta, o que a gente faz, né? A gente já falou aqui que a gente precisa consumir com moderação, né, Laís? Com parcimônia, né? Eu acho que Parcimônia. mais do que moderação é com consciência. Exato. A gente tem que, né, tem um termo que fala letramento tecnológico, que seria o equivalente a gente alfabetizar as pessoas, ensinar de fato como que seria uma forma adequada de uso, né? Ensinar como é que funciona
um modelo de linguagem, que são os chats, né? Que é o aplicativo de bolso que a gente tem hoje em dia, que não é só o GPT, tá? Tem gente Sim. que, né? A gente fala o GPT que é o... Ele virou tipo é o a genérico. Gillette. É o exato, tipo genérico. a maionese, a tipo a Hellmann's, maionese, né? É o Bombril. exatamente. O chat GPT é o Bombril da Exatamente. inteligência artificial. Né? Exatamente. Então ele virou isso e então a gente teria que ensinar as pessoas a usarem de fato, né? Com moderação, com consciência, Exatamente, com sabendo os consciência. limites, né? Mas você sabe que você está falando isso? Eu estava rindo aqui, você estava contando a história do morango, né? Então, TikTok, eu tecnologia. A gente estava rindo aqui do que você estava falando. Você estava falando Sim, um assunto, menina, né? que Eu foi estava isso, hein? rindo, porque é isso, né? Usar com parcimônia. Eu fico pensando, né, o efeito TikTok desse negócio, né? Quem não gosta de um morango, talvez tenha gente que não goste muito. Mas será que todo mundo gosta tanto assim, né? Então, né? Então, assim, é colocar em questão o tempo todo a máquina, o que está sendo oferecido. Porque, assim, é fato de que a gente sempre é afetado pelo outro, né? Exato. A gente nasce e a gente já nasce com o nome que alguém escolheu, né? A gente né? Então a gente sempre é afetado por um outro, né? Sim, a gente está sempre Mas sob aí a gente vai influência, ficando né? mais assim, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente tem condições de colocar em questão, né? De E usar se as não coisas tem, com critério, né? De usar com filtrar critério. aquilo. E questionar, tá né? Afinal de recebendo. contas, o que é meu e o que é. Esse desejo é realmente meu? Ou esse desejo está sendo instigado e colocado em mim, mas ele não me pertence, né? Eu acho que foi a viagem que eu fiz aqui Mas enquanto você estava faz falando, que a gente sentido, né? desenvolver a autonomia da pessoa, né? Que eu acho que a hora que a gente dá informação, isso eu falo em uma das minhas palestras, a hora que você estava Sim. brincando, você falou assim, ninguém ensina. Ninguém O que era ensina, que né? ninguém ensina? Eu falei, eu sou preta, eu falei, eu Então, ensino. você tá fazendo palestra ensinando O uso consciente, uma consciente do introdução chat, ao uso consciente da dessas tecnologias inteligência artificial. emergentes, né? De Poxa impacto vida. dessas tecnologias emergentes na saúde mental. Muito bom. Tem bastante empresa, né, que quer ensinar isso para os colaboradores. Eu faço algumas mentorias para os líderes. E a inteligência artificial ela chegou para ficar mesmo, não tem como reverter a situação, agora é só mais e mais e mais. E a gente precisa se tá falando de atualizar. uma revolução 4.0, que já é vista, né, já é falada, a gente está atravessando ela, é a revolução industrial. Que grandes, né, estudiosos, grandes pessoas já que estudam o tema, futurologia, inclusive, falam que ela é maior, né? Ela é equivalente ou maior do que a revolução da energia elétrica. Uau, olha Que o que a gente está vendo. E o impacto disso na formação dos profissionais que estão começou hoje, vamos lá, comecei uma faculdade, né, ou então comecei aí um curso técnico, eu quero me formar psicoterapeuta ou psicóloga ou então psiquiatra. Qual que é o impacto dessa evolução da inteligência artificial mediante o que nós estamos falando, que é a inserção dela, né, na saúde mental, nas consultas, enfim. Qual que é o impacto disso para as pessoas que estão iniciando a formação agora? Qual que é a sua avaliação, Francis? Nossa, é muito importante isso. Porque, inclusive, a gente está vivendo um momento, está crescendo muito a procura por cursos de psicanálise. Sim. A gente tem curso de psicanálise em toda esquina agora. Exatamente. Curso de psicanálise pela internet. O que, na verdade, é perigoso. Total. Também, né? Né? É muito perigoso, da noite porque pro dia que assim, você vai entender como é que funciona o ser humano. não, tá uma loucura, assim, o pessoal tá, eu sou psicanalista, assim, nasceu ontem, fez o curso de 2 anos e, poxa, eu sou psicanalista. Não é assim, mas assim, é interessante você colocar isso, porque a gente tá desaprendendo a pensar de forma crítica. E isso serve para tudo, né? Eu estava brincando aí com a história do morango, mas assim, a gente chega nesse ridículo, né? Eu vou comprar uma bandeja de morango de R$100. Então. Pois é, falta crítica. Então, o que acontece? Se a pessoa não tem muita crítica, muito rigor, ela não vai escolher um bom curso para fazer. Ela vai fazer o curso que é mais barato. E não necessariamente um curso barato seja ruim, mas assim, é importante você ver, né, assim, mas ele é barato por quê? Porque é fora de uma instituição, tá, mas tem esses... Mas vamos ver, quem são os profissionais aqui
que estão oferecendo essa formação, né? Uhum. Vamos ser um pouco mais crítico nesse sentido. E outra coisa, se a gente não pensa muito, eu quero muito receber um título, eu quero muito ir para o mercado. Então, o que que eu preciso fazer para passar nessa matéria? ChatGPT, Uhum. né? Então, Na função copia e cola, na não na função copia e função cola. auxiliar, né? Um Isso, assistente isso, reflexivo. exato. E daí você tem pessoas mal formadas, né, e que acham que: "Olha, eu fiz um curso de 1 ano, de 2 anos, até de 5 anos, a questão não é o tempo de curso que você faz, é o critério, é o rigor, são Eu as falo muito outras isso. coisas", dou um caso É. um parêntese, no caso da psicanálise, é a sua própria análise, que custa Uhum. muito caro, não só em termos de dinheiro, mas de vida, que Investimento de energia, de você se tempo. colocar Uhum. na posição de analisando, é é fundamental, né, e é muito caro, né, a gente se colocar nessa posição. Sim. Eh, A gente e olhar pra gente é é, muito caro, a gente desenvolver e autoconhecimento tudo é isso muito vai formar um caro. bom profissional, né. Exatamente. Não, então assim, a gente não pode ir na superficialidade, e o que a gente está falando é isso: "Olha, esses recursos tecnológicos, eles são ótimos se a gente usar com critério, com rigor, Uhum. com criticidade", E aí a gente até né. falou, né, de que pena que é não existir um módulo, Filosofia. né, um curso de Mataram filosofia, a filosofia no ensino, Exatamente. que de é o que base, né. poderia, Aham. ensinar as pessoas a pensar. Instiga, Que instiga. isso é uma coisa que faria diferença para o uso de um GPT. Que Olha isso é se as isso. pessoas soubessem a pensar, seria interessante as pessoas poderem fazer uma terapiazinha com o GPT, Hum. poderem usar o Porque daí você GPT como consegue assistente de distinguir, estudo, né, porque aí eu distinguir, estou usando analisar. a ferramenta como um assistente, não Uhum. como um facilitador de tarefa, não como um executor. Não é faz para mim, é faça comigo, facilite o caminho. Uhum, Uhum. Olha aí, gente, eu acho que, foi muito bem colocado aqui, não é faz para mim, é facilite o caminho. Então a Uhum. gente precisa estar bem atento, né, como é que a gente utiliza a inteligência artificial, principalmente nessa questão que a gente está falando aqui hoje, de ir lá se consultar com a Uhum. IA, Porque né. é isso, as pessoas querem fazer o tarô no Aham. IA. Que eu faço, uhum, GPT? Eu faço isso ou faço aquilo da minha vida? E não é assim, Uhum, não é um oráculo. e que é uma demanda que chega pra gente na clínica. Aham. Todo mundo Ah, que está muito Que eu sofrendo, bem. faço? todo mundo que está É. sofrendo quer sair do sofrimento, então chega: "Olha, eu tô com esse problema, o que eu faço?". Aham. Essa Uhum, pergunta chega Só pra que aí a gente. gente tem o julgamento crítico e uhum. vai levar o paciente, cliente, analisante, Mas isso qualquer é que um seja, caminho à que vai ser reflexão. percorrido, Mas o né. GPT não. O GPT é Vai papum. ele vai te Exatamente. entregar o que você está E aí, se pedindo. você não tem aí uma noção de interpretação daquelas palavras que o ChatGPT ou, enfim, a inteligência artificial te devolve, né, a resposta da sua pergunta, aí tá um perigo O muito GPT grande. tem que saber perguntar para fazer um bom uso. O que importa é o input, né, o que você coloca ali, é o Uhum. comando que você dá. Então você tem que saber perguntar para fazer o bom uso. E Você a gente concorda precisa comigo? Uhum, claro. sim, né, saber perguntar, porque É. ele vai dependendo do que você pergunta, ele vai te Sim, responder. porque Uhum. a pergunta, A forma. não é qualquer pergunta. A pergunta que profissional faz, e aqui eu estou falando do analista, Uhum. porque é o que eu Uhum. conheço, que eu tenho contato, não é qualquer pergunta. A pergunta, ela é muito especial, ela é muito específica para aquela pessoa naquele momento. E eu só tenho noção de qual é a pergunta que vai incomodar, que vai tocar e que vai deslocar a pessoa, porque eu sou uma pessoa, Uhum. e de carne e de osso, eu tenho uma biografia, eu tenho as minhas experiências. Eu afeto e eu sou afetada. Então a pergunta que eu faço não é a mesma pergunta necessariamente que um chatbot vai fazer, entende? Uhum. Então tem uma coisa, tem um toque de arte nessa técnica de cuidado. Exatamente. Aí tá a questão dos cursos, a questão de aprender a lidar com a inteligência artificial,
né, para que você possa entender como você deve conversar Uhum. com essa ferramenta que está disponível na palma da nossa mão e cada vez mais isso, vai estar se atualizando e vai chegar um momento em que você, poxa vida, vai falar: "Pô, é isso mesmo, né, É a tudo inteligên isso é mesmo? tudo isso mesmo", mas a gente precisa se atualizar. E até na questão do trabalho também, né, como eu já disse antes e vou repetir, a inteligência artificial é algo que você precisa dar comandos para ela. Então, a gente tem que tirar esse tabu também aí de que você é substituído pela inteligência artificial. Vou ou não? Vou ou não Ó, vou? eu não vou. Eu também Então, acho tenho eu também eu não acho vou, que eu certeza. também não eu vou, também mas não vou não, eu não tô acho, a é uma inteligência boa artificial não vai vir pergunta. aqui Você falar sabe que para vocês eu vim não. pensando nisso? Eu falei assim: "Eu acho que em algum momento essa pergunta vai surgir". Aí ó, surgiu. E eu acho que mais do que a gente pensar em qualidade de trabalho, eu acho que a gente não vai ser, acho que ninguém aqui de nós 3, aquelas super humildes, né, modestas. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu vim pensando aqui, eu acho que quem determina isso, mais do que a gente pensando em qualidade Uhum, do trabalho, sim. né, do que a gente está oferecendo, é mercado de trabalho, é Uhum. economia, e aí eu acho que é uma área que eu não domino, então eu não arriscaria dizer, Então, você sabe que né, eu que eu estava acho que o que entra aí são outras questões pra sim, gente. eu estava fazendo uma pesquisa ontem para porque assim, aqui no programa são temas todos os dias diferentes, Uhum, né. Eu não tenho toda essa informação. Claro que eu tenho que estudar e estudo bastante para poder conseguir conversar com vocês profissionais percebi, que porque você trouxe um têm monte de informação aí, que uau! têm a informação sobre o que a gente vai falar. Então a informação é com vocês, mas eu preciso estudar para poder conversar com Uhum. vocês. Saber as perguntas, né? Exato, Quais também. são as melhores perguntas? E aí eu vi que, um das áreas de trabalho que estão faltando profissionais, são pessoas que saibam trabalhar com inteligência artificial. Tá, Olha isso, então se está faltando profissional para trabalhar especialistas com a em IA, inteligência especialista artificial. em IA, é por quê? Porque a IA precisa da gente também, Sim, Sim, mas né. quem sim, que vai treinar os modelos sim. E de aí? inteligência artificial? Somos nós, somos Uhum, Sim, seres humanos, sim. sim. então é isso, a O gente que precisa nos atualizar, né. porque assim, é um pouco assustador, né, essa revolução do trabalho que eu falei que a gente Aham. está passando, eh, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade pra pessoa se reorganizar, para ela se Uhum. Exato. transformar, né, para ela se ressignificar Realocar. profissionalmente. Uma Eu sei transição de que é carreira, difícil. vamos aprender Exato. a mandar no É chat que GPT, aí eu e é quem isso manda para sou eu. psicólogos também, né, gente. A gente vai ter Sim, muita gente para exatamente. pensar em ajudar nesse momento. É, porque se a gente pensar que vem para agregar o conhecimento e agilizar todo o processo, seria algo que a gente pode falar que é bom. E Sim. eu acho que o mais importante agora também não é pensar vai ter, não vai ter, Uhum. está Está, tendo. está, Uhum, está e Então não uhum. é tem o que a gente vai fazer com isso, uhum. né. Mas sabe, eu estava aqui pensando e eu falei: "Eu não vou, né, eu não vou". Por que que eu estava pensando isso, né? É que é claro, claro que alguém pode falar: "Não, não vou continuar a análise com você, porque é muito caro, vou fazer aqui com um chatbot", né. É Aham. claro. Mas, quando eu digo não vou ser substituída, ninguém é substituído, é no sentido assim, nós seres humanos, nós temos cada um de nós, né, a gente tem o nosso próprio Uhum, DNA, nosso Sim. código, né, uhum, a uhum. nossa digital, né, e isso fica impresso no nosso trabalho. E tem uma coisa Sim, muito importante, muito séria, que acontece no campo do cuidado ali, do processo psicanalítico, e ele se fundamenta num conceito que é de transferência. E a transferência, né, o campo transferencial, ele acontece entre pessoas, Uhum. né. Então, aquilo que eu falei: "Olha, eu sou de carne e osso, eu tenho uma biografia, eu tenho história, eu sinto dor". Então, quando eu estou numa sessão com uma analisanda, uhum. essa pessoa me afeta. Exato. A empatia é Eu real, a eu empatia é posso até genuína, não é uma tentar fazer cara de simulação. poker, Mas né, falar bem a verdade, eu não sou esse tipo de psicanalista, eu não Nem eu faço sou cara de esse ti poker não. nossa, que diferente, né. É verdade, porque Não, mas assim, sim. assim, o que eu quero dizer, né, na verdade, sem ficar,
provocando, né, os colegas da cara de pôquer. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou afetada, mesmo quem faz cara de pôquer também é afetado. Sim, E exatamente. isso implica na forma como o analista vai trabalhar com Reage. nenhuma máquina vai ser afetada, nenhuma máquina tem história, nenhuma máquina tem DNA, né. É. Então nesse sentido a gente não vai ser substituído nunca, Exatamente, né. é isso E mesmo. eu acho não. que é como hoje as pessoas têm gente que namora virtualmente, Uhum. né. Tem bastante já. Na Pode China. talvez aplacar ali a situação por um momento, mas que Mas gostoso dar um abraço de verdade, pois é, aquela né, pegada, aquele carinho, beijo né. de verdade, real, Aham, concreto, é outra coisa, não é? É o que exatamente. acontece na situação de análise, que é uma relação entre pessoas. Muito bem, e falando em relação entre pessoas, a gente já tem ele conosco, a Ah, produção tá avisando, ele entrou? Tá aqui? entrou. Ah, que beleza! Seja bem-vindo, então, com a gente, o Leonardo Targino, ele é psicólogo forense e está conosco agora, conseguimos conexão, fiquei muito feliz em conseguir conectar com você, acredito que você já esteja acompanhando alguns momentos aqui do nosso bate-papo com essas duas profissionais magníficas aqui, a Francis e a Laís. Nós estamos falando da inteligência artificial e essa questão de nós sermos substituídos pela tecnologia, mais especificamente na questão da saúde mental. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço e um bom dia. Então, fala pra gente, você que é psicólogo forense, né? Qual que é a sua avaliação sobre a inteligência artificial sendo usada como fonte, forma de consultas, de referente, quando a gente diz aí, a terapias, né? As pessoas, hoje em dia, tá todo mundo que tem a inteligência artificial na palma da mão, as pessoas estão se consultando com chats como forma de terapia. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Desculpa, só uma pequena correção, que eu não sou psicólogo forense especificamente, Uhum, sim. tá? Em relação à questão dos atendimentos de forma pelas inteligências artificiais, acho que a gente tem várias questões que já foram até abordadas pelas minhas duas colegas. Acho que um dos pontos que a gente tem em relação a tudo isso é a questão do trato humano, né? Que um outro ponto que talvez a gente precise levar em consideração e a inteligência artificial, querendo ou não, ela é um equipamento, né, uma tecnologia de coleta de dados. Né? Então, muitos desses dados não necessariamente são em prol do cuidado do sujeito. Então, elas podem servir, por exemplo, para usos como marketing, para encaminhamento de produtos. Então, assim, a gente está falando de uma tecnologia que não foi criada especificamente para o atendimento. Né? Então, as pessoas estão se utilizando dela para isso. Né? Então, tem esse movimento ético em si criado, foi criado para isso. Isso acaba preocupando porque a partir do momento que a gente está conversando com a IA, nós estamos inserindo todos os nossos dados e isso não tem uma limitação, né? Mais ou menos essa a ideia, né? Isso. De fato, a gente fica exposto, né, a essas informações que a gente está colocando de vida pessoal, de sentimento. Então, a gente vai alimentando o algoritmo em relação a quem somos e o que a gente estaria mais propenso a. E qual que é a sua avaliação da inteligência artificial na formação de novos profissionais e na colaboração, se é que eu posso dizer assim, que essa inteligência artificial possa, na contribuição dela para vocês, profissionais já em exercício, e o impacto na formação de novos profissionais? Como é que você avalia esse campo? Acho que assim, a inteligência artificial auxiliando a psicologia, eu acho que primeiro que a gente precisa de um caminho aí a ser percorrido, por exemplo, na produção de uma tecnologia específica. Tá? Mas, por exemplo, o psicólogo ele não consegue estar em todas as áreas, em todos os lugares. Então, para algumas formas de emergencial, para algumas formas de triagem,
pode ser que essa tecnologia seja interessante. Sim. Uhum. Então, por exemplo, zonas de conflito, de guerra, espaços um pouco mais afastados, onde o psicólogo não consegue chegar, como uma forma de abordagem inicial, Ele é psicólogo social, né? tá? Sensacional. Super. Não a longo prazo, Muito né? bom. Pode ser que seja interessante, mas eu não sei se a Tem uns tecnologia de detalhes agora também. é interessante em relação a isso. Perfeito, perfeito. Tá. Até as nossas convidadas aqui, acho que querem fazer aí uma colocação, uma pontuação na tua fala, e eu vejo que ela É. está concordando, né? É super bem colocado isso. Muito, eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão de zonas de guerra, mas tem um estudo londrino, né, um estudo inglês, que fala muito das populações marginalizadas sendo beneficiadas com alguns aplicativos. Eu não sei exatamente qual aplicativo que é, se era algum aplicativo específico ou não, tá? Para saúde mental. Mas eu concordo também plenamente com você, que eu acho que um aplicativo ou um chatbot tem que ser, eles devem ser customizados para a saúde mental. Eu acho que a ideia é essa, para que ele seja, para que ele tenha códigos éticos, para que ele tenha esse cuidado com o sigilo, né? Que a gente tem na nossa profissão. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Muito bem, olha só, né? 3 profissionais aqui concordando, e você vê que ele trouxe para a gente essa questão, né, da distância e da Sim. importância. Uhum. Olha isso, como é que a gente conversando, a gente consegue pontuar algumas situações que, se a gente parar para pensar, tipo assim, poxa, mas eu não estava pensando Sim. nessa análise Sim, aí. essa, A distância, né? Uhum. E a emergência, que é essa análise, vamos colocar aí uma situação de guerra. Então, já faz a gente parar para analisar de uma forma um pouco mais diferente, né, Francis? Sim. Você sabe que eu pensei uma coisa aqui? Eu viajando, né, gente? Eu Sim. viajo muito. Vocês perceberam que eu sou a viajante do rolê, né? Mas, em minha defesa, eu sou graduada em filosofia, então dizem que filósofos viajam. Mas eu viajei com o que você trouxe, porque, sim, você falou da zona de guerra, né? Fantástico, fabuloso. Mas sabe que eu pensei numa outra coisa? Que a gente vive uma guerra silenciosa Sim. aqui e agora, e um distanciamento social que violenta algumas pessoas. Então, eu pensei nos moradores de rua da cidade de Campinas. Uhum. Já pensou? A gente tem um distanciamento. Os moradores de rua da cidade de Campinas, será que eles adoecem psiquicamente? com certeza. Né? Será que eles sofrem? Uhum. E o que a gente pode fazer por eles? E daí eu volto, estou fazendo uma provocação. Eu sei que a gente está falando do ChatGPT e do alcance, desculpa, das tecnologias e do alcance delas, né? Uhum. Mas eu quero voltar ao fator humano Uhum. e falar que tem gente que mora na rua hoje, da nossa cidade, e não Uhum. tem acesso a isso. Mas vocês querem saber? Tem um grupo lindo, lindo aqui em Campinas, que trabalha com psicanálise de rua. Uau. São pessoas que se dispõem a sentar ali na rua, puxar uma cadeira e deixar uma ali exposta para quem quiser sentar, para quem quiser usar. Então, eu acho que a gente está muito longe de substituir o humano, né? A gente pode usar como recurso, onde não é assim, o corpo presente, o ser humano, ele não vai ali na zona de guerra, mas a tecnologia pode ser útil. Por outro lado, a gente tem um ser humano aqui pertinho da gente que não tem acesso à tecnologia ainda. Uhum. E também está doente, também precisa de cuidado, precisa de acolhimento. E a gente tem gente que está se dispondo a alcançar essas pessoas. Então, quando eu falei que eu viajei, é porque assim, eu fui no sentido contrário, né? Você trouxe pra gente uma coisa muito legal, muito real, né? E me fez lembrar da distância que a gente tem social aqui agora, na nossa própria cidade. É um né? contraponto, Uhum. né? É contraponto, É um contraponto que faz a gente parar para analisar, né? A que ponto chegamos na questão da tecnologia
e a que ponto chegamos também, né, De nessa não olhar questão pra... de não É. olhar, às vezes, a quem está do nosso lado. É aquele negócio que eu É, o falei lá no tamanho, início. o quanto evolui de um lado. Conecta e desconecta. Conecta de um lado, desconecta do outro. E a gente precisa, né, Léo, manter um equilíbrio aí para poder conseguir seguir a vida dando atenção presencial, mas também trabalhando essa questão da tecnologia, que é algo que está inserido e que ela vai à velocidade da luz e não tem como a gente retroceder, não é? Acho que tem um adendo em relação a isso, é que assim, a gente está falando desse atendimento, né, dessas possibilidades da inteligência artificial a conseguir acessar essas pessoas. Mas aí a gente precisa também lembrar que muitas dessas pessoas não têm esse letramento digital, né, não têm esse entendimento do que é essa inteligência artificial. Sim. De que ela é uma máquina, ela não vai dar necessariamente respostas pensando nos sentimentos dessas pessoas mais padrões. Então, a gente está falando de uma necessidade, de uma educação dessa população também para utilizar essa inteligência artificial. Sim. Eu acho que é algo bem mais amplo ainda. Uhum. Né? Então, assim, hoje as pessoas têm acesso ao chat GPT e tudo mais, mas todas elas entendem exatamente como utilizá-lo, o que está implicado em relação a isso, quais são os sigilos que estão ali empregados, né? Então, acho que, quando eu falo dessa questão, por exemplo, de um caminho ainda a ser percorrido, acho que tem a questão da educação da população. E eu concordo com a fala da colega em relação à questão de uma certa segregação que existe ainda com uma população, né? Então, assim, será que a gente vai fazer uma divisão de, por ser mais prático, mais barato, o atendimento de inteligência artificial, e a gente deixa para a população X e aquela que é um pouco mais elitizada, um pouco mais talvez mais próxima, uma coisa nesse sentido, né? Seja para outra população, quem que custeia isso, o que pode custear. Então, a gente não vai utilizar a IA como um atendimento de massa, que pode ser uma preocupação também a longo prazo. Então, mas aí que entra, eu acho, a questão do que quem vai decidir isso não é a gente. Que eu acho que é o mercado que decide sozinho, né? Então, mas a gente pode fazer barulho. Né? Muito E a gente está aqui um pouco para isso, né? É um barulho, a gente está questionando, a gente está pondo em dúvida algumas coisas, limites éticos, alcance, né? Essa é a parte que nos cabe enquanto cidadã. A gente precisa participar na medida do nosso possível, a gente precisa se colocar. Né? Sim, concordo. Mas você fez uma provocação, eu vou fazer outra. Assim, como é que a gente pode ajudar? Vamos lá. Você concorda comigo que terapia é um produto elitizado? Claro, super. Exato. Concordo muito. Sim. Muito. Mas é aí que tá. Eu acho que a gente precisa fazer frente a isso, né? Resistência a isso. E o que eu tô dizendo que tem muita gente comprometida em fazer isso. Como eu disse, aqui na cidade de Campinas, o trabalho. Eu acho lindo. Mas e quem não tem acesso e também não é um morador de rua? Não, mas esse trabalho que eu tô falando não é para morador de rua. É que eu tô dizendo que alcança até o morador de rua. Mas é um trabalho social que vai para as... Qualquer uma de nós, se quiser fazer uso, não vai ser negado o serviço, tá bom? Eu tô falando isso, eu tenho agenda para atendimento social. O que eu considero atendimento social? É horários destinados a pessoas que não podem pagar o valor cheio da minha sessão, entendeu? Eu tenho alguns horários destinados para isso. Então, é um valor que é adequado à renda daquela pessoa. Perfeito. São mecanismos que a gente costuma usar e que a gente da clínica onde eu trabalho também faz isso. Sim. Então, são formas. Isso é uma forma de contribuir. Assim, acho que a gente sozinho não resolve. Não. Por isso que eu acho que o mercado acaba se ajustando. Tá. Em última análise, o mercado ele é muito forte, ele é muito potente. Mas se a gente se der por rendido, a gente não faz isso que a gente está fazendo aqui. Não, eu não estou me dando por rendida. E o que eu estou dizendo é que... O que eu tô falando é que eu ainda acho que é o mercado que vai decidir isso no final. Então, e o que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer isso. Questionar, fazer a sua parte. Eu faço a minha também, né, na minha clínica.
Os colegas com os quais eu tenho uma relação assim mais próxima fazem todos o mesmo esse mesmo serviço que você faz. E é isso, a gente pode fazer isso por um lado, mas não ficar no silêncio, se posicionar 100%. sempre. E deixar claro para as pessoas que eu não acho que a AI está competindo com a gente, que quando ela entra no espaço que a gente não está conseguindo alcançar ainda. Sim. Gente, olha aí, muito para conversar sobre inteligência artificial e a questão aí da Social substituição. Não, né? É uma questão social também. Eu Então acho que você envolve pode ver, muito isso, você né? pode ver que essa conversa, isso aqui é só o início de uma conversa que pode se estender e vai abrindo, né, pontos aí que precisam ser discutidos. Afinal de contas, a inteligência artificial é algo, vamos colocar uma aspas aqui, já tem um tempo, mas ainda é novo. Né? Porque as pessoas às vezes não acreditaram que a inteligência artificial ela pudesse vir para ficar. Então ela veio, ela está aí, ela precisa ser estudada, a gente tem a oportunidade de estudar, de trabalhar com isso, mas a gente precisa ter aí uma consciência de como a gente deve fazer, né, para a gente ser assertivo. Agora, 9h35, então, Laís, Francis e o Leonardo, a gente já começa a atender os nossos telespectadores. Vamos ver as perguntas que a galera mandou para a gente. E aí, vamos colocar uma para cada um, tá? Para responder. E a nossa produção está avisando que nós temos aí, acho que mais 5, então dá para a gente responder. Vamos lá, então, pode mandar a produção, por favor. A primeira pergunta. Paula Andrade, de Barão Geraldo. Sou uma pessoa tímida e comecei a usar a IA como apoio emocional. Isso pode ser um bom primeiro passo, ou há risco de eu me acomodar, olha aí, e não buscar a ajuda de um profissional? Eu vou perguntar aqui, vou dar a fala pro Leonardo, que chegou agora, né, com a gente, já fez aqui um contraponto bem legal, então vamos responder, Léo, por favor, a Paula Andrade, lá de Barão Geraldo. Ela começou a usar a IA como forma de apoio, só que agora ela tem um medo aí de se acomodar com a IA e não buscar uma ajuda profissional. Você vê isso acontecendo? E se acontecer, né, o que a gente pode fazer e qual que é a sua avaliação sobre isso? Como é que você responde à nossa telespectadora? Acho que a gente pode estar olhando para essa questão do uso da inteligência artificial como uma forma de apoio. E na terapia, querendo ou não, tem que bancar algumas coisas, né? A questão de você silêncio um com o outro. E a inteligência artificial, dependendo do que ela diz para você, se você não gosta, você desliga. Né? Então, acho que tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração de possibilidades. Né? Então, talvez encontrar um profissional ao qual você se sente confortável de estar conversando, de estar trocando. Né? Caso você não identificou esse profissional, talvez buscar um outro. A gente tem profissionais que têm a forma de dar bem mais tranquilas, e eu acho que vale essa tentativa. E pode ser que a gente esteja evitando esse contato humano. Essa relação pode ir colocando a gente de fato numa zona de conforto. Né? Então, acho que é algo a ser em consideração. Enquanto a inteligência artificial pode deixar a gente meio customizá-la para atender só a demanda que nos deixa confortável de lidar. E a terapia não é isso necessariamente. Né? A gente tem que mexer em coisas, olhar para coisas. Então, acho que é muito importante ter esse contato profissional para conseguir lidar com esse contexto, com essa situação. Muito bom. É legal essa pergunta da Paula, porque nós falamos sobre isso, né, no primeiro bloco, e a gente falou que pode ser um apoio emocional momentâneo, né? Para você estar lá e não tem como buscar um profissional nesse momento e você precisa desabafar, quer falar alguma coisa, vai lá e fala lá com a inteligência artificial, mas, todavia, contudo, porém, tem que buscar um apoio profissional, porque é disso que a gente precisa, né? Por enquanto, a inteligência artificial é só um apoio, um aconchego momentâneo aí. Então, por enquanto, né? Por enquanto, como diz a Laís. Vamos lá, 9h38, mais uma pergunta, vamos embora. A Bruna Siqueira, do Taquaral. A IA pode ser útil para triagens e primeiros atendimentos antes de encaminhamento ao psicólogo? Então, qual que é a sua avaliação e como você responde a Bruna? Vamos lá, Francis, você responde?
Sim, sim, Bruna, pode. Inclusive é isso que a gente estava falando, né? Você tem uma. Eu não estou falando de plataforma específica, né? Você Uhum. pode ir pro ChatGPT mesmo. E você fala um pouco, que é o que eu falei, né? O experimento que eu fiz, né? Você fala um pouco qual que é a sua dor, qual que é o seu sofrimento, ele vai te localizar mais ou menos ali, ele vai te dar uma ideia, né? E vai dar possibilidades para você o problema, só uma atenção aqui especial, é o lance do letramento digital. Uhum. É importante saber fazer a pergunta, porque se você faz uma... Veja que a Laís, ela contou que ela fez uma experiência e eu fiz uma experiência parecida, mas nós tivemos respostas diferentes. Diferente. Então, porque a forma como você pergunta, assim, o chat ele pode te direcionar. Ele pode falar assim, olha, você precisa procurar um psicanalista. Ou você precisa procurar um psicólogo TCC. Ou você precisa ir para um psiquiatra, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, essa experiência, ela pode ser útil como aquela coisa que a gente já conversou aqui. Vai ser um primeiro contato onde você vai poder se enxergar um pouquinho, né? Porque ele vai espelhar você, ele vai trazer você de volta para você. E a partir dali, você vai ter uma ideia, né? Não, eu acho que eu realmente estou precisando de um cuidado psicoterapêutico. E daí, dentro desse campo amplo que é o cuidado, né, com saúdes mentais, você vai poder se orientar e se direcionar. Isso Uhum. tem uma funçãozinha aí que pode ser útil, sim, pode ajudar, sim. Muito bem, muito bem. Agora 9h40, vamos lá então. Mais uma pergunta, agora a gente direciona para a Laís. Pode mandar, por favor, produção. O Rafael Monteiro do Jardim Flamboyant. O vínculo afetivo ainda é essencial na terapia. Como manter esse fator humano num cenário cada vez mais tecnológico? E aí? É o Rafael Monteiro. Vamos lá, Laís. Oi, Rafael, vamos lá. Se o vínculo afetivo ainda é essencial na terapia. É o que a gente falou até bastante isso aqui. Eu acho que isso quem vai dizer é a pessoa que está procurando a terapia, né? Eu, particularmente, eu vou responder como... Eu não vou responder como psicóloga. Eu quero responder como a pessoa que faz terapia. Para mim eu gosto de fazer terapia com a minha psicóloga. Eu sinto falta disso. Eu acho que para aconselhamentos pontuais, para ensaio comportamental, para desenvolvimento de repertório, por exemplo, se eu quero aprender alguma coisa nova, ou para, de repente, tentar pensar em algo, refletir sobre alguma coisa, eu até poderia usar uma ferramenta de IA, que é o que a gente chamou de terapia e não psicoterapia. Então, que é o que eu distingui uma coisa da outra, né? Fazer usar a ferramenta para situações pontuais. Então, aí eu acho que eu não precisaria de um vínculo humano. Mas para a psicoterapia em si, para mim, eu acho que ainda precisa desse fator humano. Eu acho que para a gente pensar nisso como um processo e não só como situações pontuais, né, de alívio momentâneo, de aconselhamento para algo muito específico, eu acho que a máquina dá conta, mas eu acho que para um processo de mudança, de fato, para construir um repertório longevo, eu acho que eu ainda acredito que o fator humano seja importante, sim. Muito bem. Ô, gente, seguinte, nosso bate-papo tá bom, mas a produção tá falando aqui que eu tenho que encerrar. Vocês acreditam nisso? Passou tão rápido. Daí o Leonardo chegou um pouquinho atrasado por conta da internet, né? E a gente tentou conexão. Eu fico muito feliz que você conseguiu, viu, Léo? Falar pelo menos nem que fosse um pouquinho com a gente, porque sempre vem a agregar. E ele trouxe um posicionamento diferente, Né? deu um Gostei bastante. contraponto. É. Isso é muito bom, as coisas fluem. Então, eu quero já ir para as considerações finais. Quero agradecer você, Léo, pela sua participação. Uma hora dessa, vem ao vivo com a gente aqui no estúdio. Tenho certeza que você vai gostar e a gente vai adorar te receber. Tá? Muito obrigada aí pela sua participação com a gente aqui no Estúdio Câmara de hoje. Agradeço. Valeu, brigadão mesmo. Tá um pouco falhando a internet, com a conexão com ele. Você pode ver que até o áudio estava falhando, mas ele conseguiu contribuir com a gente fica muito feliz. Meninas, que show!
Olha, esse programa de hoje, ele abre, né, pontos para outros programas, para outros temas referente à inteligência artificial. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é algo que veio para ficar, a gente precisa nos adaptar, a gente precisa aprender, e é bom trazer profissionais assim como vocês, que trazem a informação, tem o contraponto, e a gente consegue começar a entender o caminho que deve ser seguido, né, referente à inteligência artificial e essa questão da terapia. Então, Laís, gratidão, muito obrigada, parabéns. Eu que Né, parabéns aí agradeço. pela sua Obrigada. fala, Obrigada. por você mostrar para a gente esse parâmetro aí, trazer para a gente inteligência artificial, terapia, Obrigada. conexão. Obrigada, viu? Eu acredito que a psicologia e a inteligência artificial sejam uma conversa em andamento. Uhum. Então, eu acho que estamos aprendendo juntos. Que legal, né, gente? Adorei. Vocês impactaram demais aqui, viu, meninas? Francis, obrigada. Você viajando, né? Como diz você, né? Viajando, né? Nossa filósofa. Muito obrigada pela sua participação. Contribuiu tanto com a gente nessa manhã. Eu acredito que esse programa a gente vai precisar voltar daqui a 2 anos, sim. Então, tá firmado aqui, daqui 2 anos, nós vamos voltar para a gente falar sobre o programa que nós tivemos hoje. Francis, obrigada. Combinado. Viu? Muito obrigada. Foi muito gostoso estar aqui tendo essa troca, conhecendo colegas novos, né? Não conhecia o Leonardo, não conhecia também, nem a Rúbia, né? Sim. Não conhecia também a Laís. Foi muito legal ter essa troca, conversar com pessoas de pontos, de perspectivas diferentes. E veja, nós somos de perspectivas teóricas diferentes, mas me parece que a gente está bem alinhado, né? Verdade. Né? Então, assim, tem alguma coisa importante acontecendo, a gente está atento. Foi muito gostoso ter essa troca aqui com vocês. Nossa, maravilhosos, né? Muito obrigada a vocês. E ó, encontro marcado daqui 2 anos, Estúdio Combinado. Câmara, para a gente falar de novo da inteligência artificial e esse desafio aí da IA com a saúde mental, tá bom? Então é o seguinte, gente, programa de amanhã. Amanhã, quinta-feira, a gente fala sobre os cuidados da casa, né? Quando a gente fala de cuidado da casa, é aquele cuidado, aquele trabalho, aquele serviço que não tem fim, né? Você faz, continua fazendo, dorme, acorda, continua fazendo. Cuidar da casa cansa. Mas por que ninguém valoriza o trabalho doméstico? A tarefa invisível das mulheres que ninguém fala. E nós vamos falar amanhã aqui no nosso Estúdio Câmara. E a gente convida você para estar conosco mais uma vez, a partir das 8 da manhã, é ao vivo. E lembrando que esse programa e todos os outros ficam no YouTube, então você pode repassar aí para os seus amigos, para a sua família. E o programa de hoje, com certeza, trouxe muito aprendizado, assim como todos os outros, que a gente tenta buscar os profissionais e a gente sempre consegue a assertividade, a nossa produção aí. Muito obrigada, que legal, fico muito feliz que as coisas estão se encaminhando e a gente consegue lançar uma sementinha que faz o pessoal de casa e a gente mesmo, né, parar, pensar, falar, opa, olha isso, né, isso é maravilhoso. Então, só gratidão, você aí de casa, muito obrigada, a nossa equipe também, gratidão. Lembrando, ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole, a apresentação de Gabriel Castro e toda a produção da TV Câmara Campinas, sempre com muita informação, tem também entretenimento, feito com muito carinho pela nossa equipe, especialmente para você que está aí do outro lado. Super valeu, uma ótima quarta-feira, fique bem, aproveite, o dia tá lindo lá fora, céu azul de brigadeiro e bora! Quarta-feira, metade da semana. Só toma cuidado com o que você pergunta pro ChatGPT ou pra inteligência artificial, tá? A gente precisa falar mais sobre isso. Beijo grande, valeu, gente, obrigada mesmo e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente, valeu, tchau, tchau.